já lidou com uma pessoa teimosa? É bem difícil. Eu diria que isso não é apenas um contexto familiar, não é apenas com o cônjuge, não é apenas com o trabalho. Em todos os lugares nós estamos com pessoas e algumas delas demonstram um traço mais forte de teimosia. A reflexão desta manhã, ela traz algumas palavras que a Bíblia fala sobre esse tema e que devem nos trazer, sim, não somente aquela suspeita comum, mas uma aplicação direta, objetiva a esse tema. A menininha aqui está fazendo uma consideração que é um pouco difícil, né? 1 mais 1 igual a 3, talvez ela esteja dizendo, é isso mesmo, 1 mais 1 é igual a 3. A teimosia, eu estudei alguns autores para falar sobre isso, e principalmente eu estava dando uma olhada no que Lutero pensava sobre isso, e você vai dizer assim, mas Lutero sim. Irmãos, Lutero era um teimoso, e eu não sei quantos de vocês já leram biografias de Lutero. Eu tive a oportunidade de ler 3 biografias de Lutero, e uma das coisas que mais ressaltou na biografia de Lutero era como sua esposa, Catarina, muitas vezes tinha que ir perto dele e falar assim, meu amor, você está indo longe demais e não está ouvindo. Também Melancton, Filipe de Melancton, falava com ele, e ele muitas vezes usava o Filipe, porque ele falava assim, se eu for lá, eu sei que eu não vou conseguir chegar em um estágio de equilíbrio na fala com aqueles homens. Então o seu companheiro de jornada, Filipe de Melancton, dizia isso. Lutero tinha traços de convicção que são importantes para a nossa vida. Não tenha dúvida, se ele não tivesse convicção daquilo que ele colocou diante da Igreja Católica, ele teria retrocedido. Mas também os mais próximos afirmam que Lutero também tinha excessivo grau de certeza e, às vezes, dias depois ou semanas depois, ele voltava atrás com aquilo, mas aí uma coisa muito brava já tinha acontecido, ou à mesa, ou diante de discussões. E eu acho que a teimosia, que é esse traço pecaminoso, que alguns de nós têm mais do que outros, mas que todos nós já exercitamos, infelizmente, em nossa vida, ele é tema da Bíblia. A palavra teimosia é uma palavra mais recente, logo ela talvez não seja tão comum nas Bíblias anteriores, mas ela tem algumas palavras que dentro das Escrituras são já hoje traduzidas desta forma, como dura cerviz e obstinação. Cerviz é essa parte aqui de trás da cabeça. É algo como, você já entendeu, cabeça dura, parte da nuca. Cabeça dura seria o nome, Então, a ideia de alguém que é cabeça dura ou teimosa, ela não é aprovada pela Bíblia. Pelo contrário, ela é condenada pela Bíblia. Eu vou colocar aqui uma frase de efeito, mas é algo que pode nos trazer alguma reflexão. Teimosia é a idolatria da certeza absoluta em si mesmo. É isso, não tenho dúvida, mas será que você não podia refletir um pouco mais? Não tenho dúvida, é isso mesmo, tem que ser feito assim. E aí tem 15 pessoas falando o contrário, e a pessoa não se move 1 centímetro para refletir, mas é isso mesmo. Eu não vou pedir que você levante a mão para dizer se você é assim, seria uma exposição desnecessária de cada um aqui ou da pessoa que levantasse a mão. Mas nós podemos lembrar de momentos onde era isso mesmo, depois fez tudo, não era nada disso. Está sempre associada na Bíblia a 2 termos, desobediência e rebeldia. Nunca a teimosia, a dura cerviz, ela está isolada de seus desdobramentos, como a desobediência e a própria rebeldia à autoridade. Coloquei aqui, em algumas culturas, teimoso como uma mula. Já ouviu essa expressão? Teimoso como uma mula. É um idioma usado para descrever pessoas que são especialmente inalteráveis. Salmo 32, 8 e 9 alude à natureza teimosa das mulas, quando diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho.
Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. A pessoa de dura serviço, teimosa, ela é uma pessoa que temos muita dificuldade de ser guiados, né? Como eu coloquei no outro slide, é uma pessoa que, quando você tenta guiá-la, você quase que tem que pegar a cabeça dela e girar aquela coisa que o cavalo, a mula tem, né? Aquele cabresto, você tem que puxar a pessoa para outra opção. São traços, né? O teimoso tem dificuldade de ser guiado por outros. Quando precisa confiar em alguém, ele é sempre sua primeira e mais confiável opção. Sempre se sente derrotado como em uma disputa quando percebe que não tem razão, né? Que, obviamente, para a pessoa teimosa, perder a discussão é perder uma batalha, perder uma briga, né? Porque ela estava brigando pela sua posição. É algo muito feio quando nós vemos uma pessoa que trata sua divisão de opiniões como uma batalha a ser vencida. Não costuma admitir publicamente sua mudança de opinião e dá desculpas de por que não fez isso, senão teria que admitir isso, mas isso também. Então, não somente tem dificuldades de admitir que está errado, quando percebe que está errado, dificilmente vai na direção pública, e quando eu digo pública pode ser uma pessoa, pode ser aquele grupo, como quem falou, olha, aquilo que eu falei estava errado. Há uma dificuldade porque é uma dupla admissão, imagina, né? Não é só uma, é duas. Eu tenho que admitir, mas por que você não me procurou, por que você não falou sobre isso? Ela vai ter que dizer também, não falei porque eu tinha que admitir que você estava certo. Então é uma dupla admissão vergonhosa. Mas imagine que isso é mais comum do que parece. Quantos aqui já fizeram isso? Eu já fiz. Levanta a mão se você já fez um negócio desse. Estava errado, foi até o final, não voltou e ainda assim, depois ainda fala, é isso mesmo, tem que ser feito. Complicado demais, né? Para você ter uma ideia, não sei se você já viu como Deus trata, por exemplo, os filhos desobedientes na lei mosaica. Você se lembra que se um filho não ouvisse seus pais a um ponto determinado chegasse, você se lembra o que era para ser feito? Lembra? Quantos aqui lembram? Leva até os anciãos, né? E o que ia acontecer? Se continuasse, ia ser apedrejado. Quando eu ouço apedrejamento no Velho Testamento, né? E aí se acalmem, por favor. Isso aí não está para nós. Mas quando eu ouço apedrejamento no Novo Testamento, eu vejo a gravidade do pecado. Eu vejo a gravidade e a intensidade de determinada posição. Aqui o texto que eu coloquei, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal no meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá, falando sobre os filhos que não ouvem seus pais, são obstinados em sua posição. Tem um texto que eu queria que você abrisse, que eu fiquei pensativo, né? Isaías 48, quando eu estava examinando essa fala aqui de hoje. Você lembra como Deus chama o povo de Israel no deserto? Povo de dura serviço. Em algumas traduções, obstinado. Cabeça dura, né? Não ouve. E é claro, isso levou à desobediência deles. O capítulo 48, ao falar sobre como Israel é repreendido pelo Senhor, me faz lembrar vários cenários onde eu estive como Israel, ninguém aqui vai ficar se excusando, né? E quando eu também estive com pessoas se comportando como nós vamos ler aqui. Então dê uma olhada em Isaías 48, ali a partir do verso 1 mesmo, dá uma olhada comigo e analise a situação. Pensa na cena. Escutem isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Porque, olha o verso 4 com muita atenção, por favor. Porque eu sabia que você era obstinado,
que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Verso 6. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes desse dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Misericórdia! Presta atenção em alguns traços desse dito real aqui do nosso Senhor. Ele está falando de coisas que ele fez, coisas que ele faz, coisas que ele disse que iria fazer, e ele disse que iria fazer como fez para Israel, tão obstinado, com a cabeça tão dura, não dissesse: não foi Deus que fez, não, foi o ídolo que eu tenho. Ou seja, o ídolo a gente sabe que é uma produção pessoal da sua própria cobiça, da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, suas próprias paixões. O ídolo é produzido pelo nosso próprio coração. Diria o nosso irmão reformador que é uma fábrica de ídolos no nosso coração. Para que Israel não dissesse assim: não foi Deus que fez, foi eu que fiz, ou então foi o ídolo que fez. Deus anunciou antes. Eu já me vi em situações aqui na minha vida, né, falando assim: se você tomar esse caminho, o que vai acontecer é o quê? É isso aqui. É incrível como mesmo diante de um anúncio de algo que pode vir a acontecer, a pessoa vai lá e faz aquilo, mas faz exatamente aquilo. E Deus, provando como nós somos obstinados, nós somos cabeça dura, de maneira geral, fala: você não é nada confiável. Ele está afirmando algo que é em contraposição possivelmente ao que o próprio Israel achava. Porque afinal estava com Deus, confiava em Deus, tem o seu santo nome. Nós não somos confiáveis. Por isso Deus nos mostra o que Ele fez, nos mostra o que Ele faz e diz o que Ele ainda vai fazer. Para ninguém dizer: eu já sabia. Meu Deus, tu já sabia isso. Um dos desafios das pessoas teimosas é que elas já sabem. E sabem de tal modo que não se permitem saber. Conhecem de tal modo que não se permitem conhecer. Ser chamado de teimoso não deveria nos fazer sorrir. Fulano é tão teimoso. Você ia ficar assim feliz se eu dissesse: você é tão adúltero, você é tão mentiroso, você é tão assassino? Você ia ficar feliz? Você vai parar com isso, rapaz. Por que você está falando um negócio desse? Olha aí, as pessoas estão ouvindo aí você falar que eu sou mentiroso. Está entendendo o que eu quero dizer? Não deveríamos rir quando alguém diz: você é de dura serviço, você é teimoso. A gente deveria abaixar a cabeça, não é? E com uma vergonha muito grande, como assinalar, como esses pecados. A gente tem pecados que a gente tem umas palavras para pecados que a gente fica até assustado se alguém disser que a gente é, não é? Mas esse é um daqueles pecados que ninguém fica muito assustado, ninguém fica muito comovido quando alguém diz: você é tão teimoso, você é tão cabeça dura. A gente fala: não, eu não sou cabeça dura. Você está sendo, né? Na hora. Por isso, indo para os minutinhos finais aqui, como pastor dessa igreja e como crente igual a você, precisamos não mais compactuar com a alcunha de cabeças duras servis, obstinados e teimosos. Precisamos, nesta manhã, compreender que Deus não está aceitando isso como um brando pecado, e nem tampouco como algo que a gente pode mudar no futuro quando a gente achar que é o dia de mudar a cabeça dura. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos dar ao pecado a sua gravidade que a Bíblia nos apresenta. Isaías 48 diz que Deus anunciou o que ia fazer.
fez isso que o povo poderia dizer, não foi Deus que fez. Explicou detalhadamente como o mal viria a acontecer antes que acontecesse, para que seu povo não atribuísse isso a outro autor. E Deus sabia que o povo não era nada o quê? Fiável. Para concluir, geralmente o teimoso é alguém que vai ser o quê? Repreendido, né? Olha, você está sendo teimoso, você está sendo cabeça dura, você não está ouvindo, você está teimando. Mas aqui, Provérbios 29, 1, né? Terrível esta afirmação acerca de quem rejeita. Por exemplo, nós estamos sendo repreendidos pelo Senhor nessa manhã. Podemos agir como se Deus estivesse falando para a pessoa da esquerda e da direita, não é verdade? Não, é para ele ali, é para ela ali, não é isso? A gente tem essa atitude às vezes. Nossa, conheço alguém que é tão teimoso. Não é bom fazer isso nesta manhã. O bom é aceitar a repreensão do Senhor. O bom é olhar para o que nós estamos vendo aqui e ficar muito triste com isso. De que alguém já nos disse que somos assim, ou de que muitas vezes fazemos isso. Mais ou menos, isso aplica para todo mundo aqui. E diz assim o Provérbios de número 29, no verso 1, que você pode ler comigo em voz alta para a gente concluir. Quem rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. A cabeça dura, ele chama o juízo de Deus para ele. Eu espero que nessa manhã todos nós possamos nos rever quanto à teimosia, não mais aceitar, nem retrucando, né? Ah, você é teimoso, não sou coisa nenhuma. Pô, você já está dando vários passos na direção de continuar. Mas se você não for, seja humilde. Poxa, onde é que você está vendo que eu estou sendo teimoso, né? Me ajuda a ver. Aí, de repente, a pessoa que te chamou de teimosa, o que ela vai fazer? Pô, desculpa, acho que não é não, eu aumentei um pouquinho aqui. Não, é que você está convicto, né? Poxa, não é uma questão de teimosia, é uma questão de convicção doutrinária, eu entendo. Entendeu? Nós precisamos nos rever essa manhã. Por isso, ore comigo especificamente sobre isso aqui.